Analisamos casos complexos e interessantes na laminação de cílios. Oi, pessoal! Meu nome é Vlada e hoje, neste vídeo, vamos analisar alguns casos interessantes da minha prática. Os primeiros cílios são aqueles que crescem para baixo e têm um comprimento bastante curto. Esses cílios, justamente por serem curtos, são muito mais difíceis do que, por exemplo, os cílios que crescem para baixo, mas são longos. Porque nos cílios longos, há mais pontos de aderência. O desejo da cliente é levantar os cílios ao máximo. E primeiro vou mostrar para vocês uma execução mal sucedida do procedimento nesses cílios. Para esse trabalho, decidi usar os rolinhos da marca Dolly, e especificamente os Dolly brasileiro. Atualmente, esse formato de rolinho está super popular e você pode encontrá-los em praticamente qualquer país. Pelo menos sempre com. Você pode encomendá-los da China, ó. E cada marca dá um nome diferente para esses rolinhos. Por exemplo, se pegarmos a marca europeia Maximova, esses rolinhos se chamam Mu. Aqui na Rússia, esses rolinhos são chamados de novos Dolly ou Dolly brasileiros. Você pode tentar encontrar esses rolinhos no seu país apenas visualmente. Não importa a marca, não importa o nome, como eu já disse, eles são muito comuns. São rolinhos que têm o formato dos clássicos antigos, Dolly Lashes, mas feitos de um silicone mais macio, agradável e confortável. Qual é a particularidade desses rolinhos? Eles têm, em primeiro lugar, tamanhos diferentes, mas também diferentes volumes para cada tamanho. Por exemplo, com os rolinhos clássicos, normalmente como funciona? Existem os tamanhos S, M, L, certo? Mas nesses rolinhos tem o tamanho S e o tamanho S+, tem o tamanho M e o tamanho N+, e assim por diante. E qual é a diferença entre eles? O tamanho S é bem achatado, mas o tamanho S+, tem mais volume. Ou seja, dá para dizer que ambos os tamanhos servem para os mesmos cílios, mas o tamanho S proporciona um efeito mais lifting. O efeito é um cacho mais achatado, enquanto o tamanho S Plus é mais arredondado, ou seja, um formato mais natural e arredondado. Por isso, na verdade, eu adoro esses rolinhos. Dá para escolher conforme a situação. Você pode experimentar. Para trabalhar com esses cílios, eu decidi escolher o tamanho N+. E isso foi um grande erro. O tamanho com sinal de mais é mais volumoso, porque eu decidi pegar justamente esse. Se os nossos cílios naturalmente apontam para baixo e a gente levanta muito eles para cima, então esse ângulo, a mudança na curvatura fica muito grande. Quando chegar a fase de renovação dos cílios, alguns deles vão ficar muito levantados para cima. Outros cílios já vão começar a apontar para baixo. No geral, vou ser sincera, aqui eu só fiquei com medo de que isso causasse desconforto para a cliente. Esse é o momento da renovação dos cílios. Por isso, escolhi um rolinho mais volumoso, mais arredondado, para suavizar essa renovação. Porque se a gente faz uma curvatura um pouco mais natural, menos voltada para cima, menos lifting, por assim dizer, então a fase de renovação acontece de forma confortável para a gente. Mas esse foi o meu grande erro. A cliente é muito exigente e, claro, ela me disse logo de cara que isso não era nada do que ela queria. Vamos dar uma olhada no resultado junto? No fim das contas, a cliente não gostou desse trabalho. Agora vamos ver como é um bom resultado desse procedimento. Qual é o resultado que a gente precisa? Primeiro, o levantamento dos cílios precisa ser bem intenso. Ou seja, tem que ser um lifting bem feito, com um efeito marcante. Segundo, precisamos trabalhar absolutamente cada cílio. Para esse trabalho, usei os mesmos rolinhos Dolly, mas sem o Plus, ou seja, sem volume. Uma versão mais plana do Roninwer, e esse já era o jeito certo de fazer. Graças a isso, o levantamento dos cílios ficou bem forte, exatamente como a cliente queria. Mas aí surgiu outra situação. A cliente observa cada um dos seus cílios. Praticamente todas as pessoas, além da linha principal dos cílios, têm também cílios superiores extras. Ou seja, são cílios que crescem em um lugar onde não deveriam crescer. Eles crescem direto na pálpebra.
E o detalhe é que, no procedimento de laminação de cílios, não podemos incluí-los, porque temos a linha principal do cílio, certo? É nela que colocamos o roridor, mas o cílio cresce, por exemplo, aqui, ou seja, bem longe, e não conseguimos laminá-lo separadamente, porque, mesmo que coloquemos o rolinho corretamente em relação à linha principal dos cílios, acabamos pressionando esse cílio com o rolinho e, muitas vezes, simplesmente o cobrimos. E a gente nem vê ou pode ficar só uma pontinha aparecendo. E mesmo que a gente consiga pegar essa pontinha no rolinho e tente laminar também. Vocês entendem? Aqui o cílio vai ficar reto e só essa pontinha vai acabar curvando de um jeito estranho. E outra situação: se colocarmos o rolinho corretamente em relação a esse cílio extra, todo o restante dos cílios vai levantar errado, vai laminar errado. Porque o rolinho vai ficar aqui e os cílios estão aqui. Ou seja, esse grande espaço aqui não vai permitir levantar os cílios corretamente. Quase todo mundo tem esses cílios e, normalmente, se forem até 10 desses fios, nós, como profissionais, apenas isolamos, cobrimos e não incluímos no procedimento. Como podemos ver, toda a fileira principal de cílios levantou muito bem e corretamente. Mas, se olharmos de perto, lá atrás, atrás dos cílios principais, há cílios retos. E a gente lembra que a cliente está olhando tudo e avaliando cada filho. Claro que ela não gostou deles. Olha só, aqui temos mais uma dificuldade. Às vezes, os cílios principais são tão densos que cobrem bem. Esses cílios extras que crescem ali em algum lugar na pálpebra. E, na verdade, a pessoa olha no espelho e nem vê alguns dos seus cílios extras. Aqui, infelizmente, não temos cílios densos o suficiente para esconder esses cílios extras. E eu, claro, concordo que esses cílios extras realmente chamam muito atenção, mas infelizmente não tenho o que fazer quanto a isso. Ou então fazer mais um procedimento de laminação dos cílios para 2 ou 3 cílios, o que em princípio é possível. Alguns profissionais cortam ou arrancam esses cílios. Isso, na verdade, é um absurdo. Eu sou contra isso, mas, em teoria, se a cliente pedir para cortar ou remover, tudo bem, por que não? Essa é uma história que, na verdade, nos ensina o quanto é importante identificar corretamente a necessidade. Existem clientes que simplesmente vêm para o procedimento e, tipo, levante meus cílios de qualquer jeito, sabe? Mas também há clientes que chegam com uma ideia muito clara do resultado que querem obter. E aí, se você percebe que é esse tipo de cliente, é muito importante realmente entender o que exatamente o cliente deseja. Aqui, na verdade, dava para perceber logo de cara que a cliente queria um efeito uau, queria um levantamento bem marcante. E por isso, o fato de eu ter escolhido o primeiro rolinho com o plus, né, mais volumoso, foi, claro, um erro. A segunda história aconteceu já com uma aluna minha, e essa história é justamente sobre como ouvir o dever da cliente. Vamos dar uma olhada nos cílios antes do procedimento? Aqui também temos cílios retos ou até mesmo voltados para baixo, totalmente sem curvatura natural, e o comprimento dos cílios também é pequeno. Na verdade, os cílios de origem são muito parecidos, tanto na primeira história quanto na segunda. Esse é o trabalho da minha aluna, que me escreveu, a Vlada. Eu fiz o procedimento, realizei a laminação. Parece que está tudo perfeito, mas a cliente não gostou e ela pede para refazer. E eu não entendo o que precisa ser refeito aqui. Essas são as fotos que a cliente da minha aluna enviou uma semana após a laminação. Já passou uma semana, pensão, né? Vamos ver o que conseguimos observar aqui. Eu vejo aqui um resultado excelente, muito bom. Sim, dá para reparar um pouco nos cílios que estão um pouco de lado, mas a gente entende que já faz uma semana desde a laminação. É simples, a cliente pode ter coçado os olhos e aí os cílios já ficam um pouco de lado. Ou seja, eu acho que se pentear eles ficaria ótimo. Sim, e na verdade a reclamação da cliente não é nem sobre esses cílios que estão um pouco de lado, mas sim sobre a própria curvatura.
A cliente acabou voltando para minha aluna para refazer, para corrigir isso. E agora, a partir daqui, é o relato da minha aluna. Refizeram o procedimento usando um rolinho de tamanho bem plano, o Dolly S. O resultado praticamente não mudou em nada, porque, olha só, em qual rolinho minha aluna refez esse trabalho. O rolinho bem plano, que dá aquele efeito lifting bem marcado, é feito. E a gente já tinha um lifting bom, ou seja, levantar ainda mais os cílios. Comecei para onde? E foi justamente nessa correção que veio a resposta. Porque a cliente disse que queria curvatura, mas os cílios dela, como ela mesma falou, pareciam palitos, todos retos. E foi aí que, sinceramente, eu entendi por que a cliente não queria feito lifting. Ela queria exatamente aquele cacho arredondado, sabe? Tipo assim, tá? Aquele tipo de curvatura para os cílios ficarem bem redondinhos. Como deveria ter sido feito nesse caso? Era preciso pegar rolinho arredondado. Por exemplo, os rolinhos arredondados da Enray. Por exemplo, os rolinhos arredondados da Mia Pro Lashes. No tamanho exato, talvez aqui fosse o tamanho S ou o tamanho M. E fazer para cliente justamente aquele cacho arredondado. Ou seja, na verdade, minha aluna fez um resultado muito bom e a maioria das clientes ficaria satisfeita com esse resultado. Mas a moça queria outra coisa. Ela queria um cacho. Por isso, essa é mais uma história que nos lembra como é importante identificar corretamente o desejo da cliente. Isso realmente pode ser muito difícil, porque as clientes nem sempre conseguem explicar claramente, em uma linguagem compreensível, o que exatamente elas querem. E isso, na verdade, é normal, porque as clientes não são profissionais. Elas não conseguem dizer: quero no rolinho arredondado, eu preciso de um cacho arredondado. É nossa tarefa fazer as perguntas certas e descobrir essa informação. A próxima história é sobre minha modelo fixa, que na verdade gostava de absolutamente todos os resultados. Com essa moça fizemos vários procedimentos junto. Eu a fotografei bastante, tirei muitas fotos dela. E eu sempre trabalhava com rolinhos diferentes, com materiais diferentes, e usava técnicas diferentes. Por isso, dá para dizer que todos os meus trabalhos eram. Com ela, tudo dava certo, ela sempre gostava de tudo e sempre voltava. Mas, usando esse trabalho como exemplo, quero mostrar para vocês como é possível realçar o potencial dos cílios de maneiras diferentes. Vamos dar uma olhada no original? Os profissionais experientes já sabem que cílios ruivos apresentam certas dificuldades. Por causa da sua estrutura, o fio ruivo é muito denso. E, digamos assim, é preciso usar uma técnica especial para trabalhar esses cílios, para que eles fiquem bem levantados. Ou seja, os produtos de laminação agem de forma lenta e pouco eficaz nesses cílios. Vamos dar uma olhada no primeiro trabalho? Aqui, estou realizando o procedimento na técnica mais clássica. Primeiro, coloco os cílios sobre o rolinho. Mas aqui, digamos assim, meu primeiro pequeno erro foi ter usado cola em gel. Com a cola em gel, muitas vezes é mais fácil fazer a colocação, mas o detalhe é que ela acaba retardando um pouco a ação do primeiro produto. Dependendo da marca, digamos assim, esse atraso pode variar. Algumas marcas retardam só um pouquinho a ação do primeiro produto, enquanto outras criam uma película bem densa e oleosa, através da qual o primeiro produto quase não consegue passar. Na maioria dos casos, dá para usar cola em gel tranquilamente, sem se preocupar que algo vai dar errado. A gente só precisa verificar se o cílio está pronto, entender quando o produto fez efeito e pronto. Mas aqui, quando já temos um fio difícil de trabalhar e ainda usamos uma cola que retarda a ação do primeiro produto, é claro que o primeiro produto vai funcionar muito mal, ou melhor, muito devagar. Ou seja, só nesse atendimento com essa cliente. Vai ser preciso deixar o primeiro produto agindo por muito mais tempo. Eu usei pads com o centro deslocado. É da marca Lush Shade. E aqui, ou seja, são pads próprios para um bom lifting. Eu escolhi o pad de forma que os cílios ocupassem 100% da superfície do pad.
O primeiro produto eu aplico justamente na área onde o cacho é formado. Você pode ver aqui de lado que é exatamente ali onde tem essa curvatura. Primeiro vem a curvatura, depois a superfície reta. Aqui eu estou justamente aplicando o primeiro produto nessa curvatura. Eu preciso que o cílio memorize o formato dessa curvatura. E é exatamente por isso que o cacho se forma e dura por bastante tempo. Ou seja, o cílio memoriza o formato do pad graças à reestruturação das ligações dentro do fio. Vamos dar uma olhada no resultado. Ficou bem legal. Sim, os cílios ficaram levantados, tão escuro, tingidos. No geral, tá tudo certo. Se a garota ainda passar um rímel, aí sim vai ficar incrível. Mas lembram que eu falei sobre o potencial dos cílios? Esse é um trabalho em que o potencial dos cílios não foi totalmente explorado. É só uma laminação normal, bem mediana, na verdade. Mas nesses cílios dá para fazer muito melhor. E eu percebi isso com a técnica coreana de laminação. Na técnica coreana, aplicamos o primeiro produto nos cílios limpo. E isso é uma grande vantagem, especialmente para esse tipo de cílio. Ou seja, vamos comparar duas situações. No primeiro procedimento, eu aplico uma camada de cola em gel oleosa. E o primeiro produto primeiro penetra na cola. Ele passa por essa camada de cola e só depois chega aos cílios. Ou seja, leva um tempo até que o produto atravesse a cola. E na técnica coreana? A gente isola os cílios inferiores com PET e aplica o primeiro produto diretamente nos cílios limpos. Não tem nenhuma camada de cola. O primeiro produto tem um acesso mais fácil aos cílios. Por isso, ele age nos cílios de forma muito melhor, com mais qualidade e mais rápido. Para a técnica coreana, eu também uso pads com centro deslocado. Esses pads são de uma marca, Hatch Vinogradov. Coloco os cílios no pad e só depois aplico o segundo produto. Depois eu tinjo os cílios e retiro os pads. E olhem só o resultado que ficou. Ou seja, o primeiro procedimento e o segundo procedimento são simplesmente como o dia e a noite. Na técnica coreana, os cílios parecem visualmente muito mais longos. Esse é realmente um resultado incrível, uma diferença enorme entre o antes e o depois. Olha, um resultado parecido pode ser feito, na verdade, em qualquer técnica, inclusive na clássica. Mas aqui é importante apenas escolher outra cola e deixar o primeiro produto agir por mais tempo. Se você quer aprender a fazer um laminado de cílios marcante e de qualidade, eu te convido para o meu curso online. Lá nós estudamos duas técnicas de laminação. Você terá 9 modelos demonstrativos com tipos de cílios completamente diferentes. Para baixo, crescendo, com curvatura própria, cílios de pessoas mais velhas. São 12 aulas teóricas com uma teoria muito profunda e detalhada sobre laminação de cílios. Nós nos aprofundamos bastante na química do procedimento, nos materiais, no trabalho com diferentes materiais. Enfim, é um curso bem completo, um treinamento detalhado. Todos os detalhes estão na descrição ou no comentário fixado. Quarta história: cílios muito encarefens. Vamos dar uma olhada nos cílios antes do procedimento? Podemos ver que visualmente eles estão bem assim, emaranhados. Sim, eles realmente ficam todos embolados entre si. E claro, aqui também é importante considerar a idade da cliente, porque são cílios de uma pessoa mais velha, pálpebra madura, ou seja, a própria pálpebra. É muito macia e precisamos levar isso em conta na hora de escolher o rolinho. Além disso, os cílios são bem longos. Nas fotos do antes, isso não fica tão evidente, porque eles não têm uma curvatura acentuada. E entendemos que, ao trabalhar com cílios longos, é importante escolher corretamente a curvatura, para que os cílios não encostem no osso. Principalmente quando temos algum tipo de excesso de pele, quando temos muita pele ou quando o osso da sobrancelha está localizado muito baixo. Devemos levar isso em consideração. Quais são os nossos critérios para selecionar um roller? Em primeiro lugar, é couro. A pele está envelhecendo.
E para garantir o conforto do cliente durante o procedimento, é importante selecionar rolos macios e confortáveis. Silicone. Além disso, para que não haja nenhuma tensão desnecessária. Na área dos cantos externos e internos, é importante selecionar roletes anatômicos. O que são estruturas anatômicas? Esses são os roletes que acompanham bem os contornos do olho. E com esses rolos, podemos trabalhar até mesmo com olhos muito esbugalhados. Existem roletes que não são anatômicos e eles são completamente planos. Muito frequentemente, esses roletes planos acabam causando tensão nos cantos externos, porque tentamos arredondá-los ao colocar os cílios sobre o rolete. Mas os roletes tendem a voltar para a posição reta e, por isso, pressionam e puxam tanto os cílios quanto as pálpebras. Não devemos permitir isso, por isso usamos roletes anatômicos. E para este trabalho, escolhi os roletes da Kátia Vinogradova. Eu seleciono o tamanho deles para que os cílios ocupem 100% da superfície de trabalho do rolete. Os cílios são muito longos e bonitos. Aplico o primeiro produto. Primeiro, aplico na principal área de aplicação do produto. É exatamente o terço inferior, onde está o ponto de curvatura. Antes do procedimento, os cílios estavam bem embaraçados. Por isso, espalho primeiro o produto, por todo o comprimento dos cílios. Ou seja, mais uma vez, tenho a principal área de aplicação do produto e lá, por exemplo, deixo agir por 10 minutos. Depois, por 1 a 2 minutos, espalho o produto por todos os cílios para deixá-los um pouco mais retos. Em seguida, removo o primeiro produto dos cílios e aplico o segundo. O segundo produto, ele deve ser aplicado onde estava o primeiro, e o primeiro produto eu apliquei em todos os cílios. Por isso, aplico o segundo produto em toda a extensão, da raiz até as pontas. Depois vem a coloração do cílio. E, finalmente, eu retiro os rolinas. E olha só que resultado incrível a gente conseguiu graças ao fato de que espalhamos o primeiro produto e os cílios ficaram bem alinhados, como fiozinhos e super alongados. Agora, veja o antes e depois do procedimento. E antes do procedimento, a gente nem imaginava que a cliente tinha cílios tão longos e bonitos. Obrigada por assistir. Escreve nos comentários com quais situações difíceis você já se deparou e eu vou responder os seus comentários, dar algumas dicas ou recomendações, talvez sobre técnicas de trabalho ou comunicação com o cliente. Escreva, vou adorar ouvir suas histórias.